Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o André e é um prazer ter vocês aqui nesse momento nos assistindo e a você também que está aí nos acompanhando no YouTube ou pelo Spotify. Estamos começando mais uma aula da comunidade Prática da Mente. E nessa aula teremos o nosso professor Dimo Neto e a nossa diretora Lilian Flieg trazendo mais um tema muito incrível e interessante, que é psicoterapia assistida por psicodélicos, que é como funciona e limites legais no Brasil. Tá? E aí, ficou curioso? Então fica aqui conosco que já já o professor Irmo Neto e a nossa diretora Lilian Flieg vai falar sobre esse assunto. Antes de passar a palavra para os nossos convidados, eu gostaria de lembrar que estamos em todas as mídias, como Instagram, Spotify, no YouTube, Facebook e também no WhatsApp. Sigam a comunidade praticadamente e compartilhem. Irmão, agora eu vou passar a palavra para você. Boa noite a todos que estão aqui comigo. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem vai nos ouvir depois, né? Porque essa aula vai ficar gravada. É um prazer enorme estar aqui de novo com vocês, compartilhando um pouquinho de experiências a respeito de um tema tão fascinante, que são os psicodélicos, né? É, Teve um ano, gente, que eu recebi um aviso que ia ter um congresso falando sobre psicodélicos no Rio de Janeiro. E como eu conheço alguém que estava no Rio de Janeiro, eu passei a bola para ela e ela foi. E desde então a Lilian tem também estudado bastante a respeito disso, né? Então, primeiramente, como introdução, Lilian, tem a palavra. Boa noite a todos. Realmente, o Irmo passou essa bola para mim e eu, como gosto muito de estudar e tudo que diz respeito a terapias, né? Eu acho bem interessante a gente pesquisar. Uma pessoa que trabalha com terapia, eu acredito que ela não pode ser preconceituosa, ela tem que analisar, pesquisar, porque psicodélicos é uma terapia que algumas pessoas eu ouço perguntar, questionar, né? E tem gente que já vem com preconceito sem saber o que é. Só ouvir o fato da palavra, né? A pessoa já, mas como assim? Você, né? A pessoa olha assim, você é a favor disso? Como assim, né? Então é igual a hipnose, né? Quando você fala de hipnose, as pessoas muitas desviam os olhos com medo, achando que a gente vai, né, dominar a mente da pessoa. Isso tudo é o quê? É falta de informação. E eu acredito muito que nós temos que estudar, verificar o que é, saber as pesquisas, e todo, né? Quem é que está fazendo a pesquisa? Está sendo patrocinado por quem essa pesquisa? Porque tem gente que acha que é só ver as pesquisas. Não, você tem que ver quem está patrocinando para ver o interesse de quem está por trás de saber daquele assunto. Então, assim, bem interessante esse assunto, ainda mais que nós estamos vendo avançando esses estudos, né, Irmo? Alguns países já liberados e aqui no Brasil nós temos grandes cientistas aí à frente disso, não é mesmo? Nós estamos com três grandes neurocientistas brasileiros aí, assim, despontando no cenário internacional. Nós temos várias pesquisas de ponta, tanto na Federal do Rio Grande do Norte, não, no, eu não lembro se é Rio Grande do Norte, eu só sei que é lá no norte, daqui a pouco eu vou lembrar a federal de lá, e na, na federal de Ribeirão Preto. Então, assim, fora outras universidades brasileiras que estão aí estudando os psicodélicos, né? Graças a ayahuasca, nós temos um acesso muito fácil a esse psicodélico, que é a ayahuasca. E no Brasil também é bem interessante, porque em que pese a psilocibina ser proibida, o Psilocybe cubensis é uma espécie nativa que não é proibida. Então você pode andar com o cogumelo no bolso, mas você não pode andar com o princípio ativo dele no bolso, que você vai preso, né? Mas vamos ao que interessa. Os Estados Unidos começou essa guerra com os psicodélicos lá em 1960, né, por causa da guerra do Vietnã. Então, o que aconteceu? Foi descoberto o LSD. E a pessoa que descobriu o LSD, ela teve uma experiência maravilhosa, mas ela não sabia para que servia. Ela descobriu, mas não sabia para que servia. E ela começou a mandar as amostras grátis para várias universidades para fazer testes, para saber o que era aquilo, quais os benefícios, como usar, para que servia. E isso foi parar em Harvard.
com LSD. E, assim, começaram as pesquisas, as pessoas começaram a ter melhoras e virou um negócio tão surreal, as experiências que as pessoas estavam tendo, que isso acabou vazando da universidade para fora. E acabou se tornando aí um movimento hippie dos anos 60. E aí é óbvio, né, que o psicodélico, num primeiro momento, também foi testado como arma, né, química ou como arma de guerra, para ver se dava certo. E eles descobriram que soldados que usavam LSD perdiam a capacidade de receber ordens. Eles começavam a questionar as ordens. Então, num primeiro momento, eles falaram, pô, só dá para os soldados dos inimigos. Só que isso vazou dentro dos Estados Unidos. Então, o que aconteceu? Ninguém mais queria ir na guerra do Vietnã, né? Então, os Estados Unidos começam uma campanha massiva, dizendo que o psicodélico faz mal para o cérebro, aquela coisa toda. Esse mito se espalha para o mundo e aí começa a perseguição e a opressão das pessoas que usavam o psicodélico. Bom, o psicodélico entra na clandestinidade aí, as pesquisas caem absurdamente, então ela tem um boom aí em 1950, 1960, e depois corta-se tudo, né? São muito poucas pesquisas, e os pesquisadores que faziam pesquisas psicodélicos acabavam queimados. Aí o que acontece? Em 2020, isso retoma com toda a força, principalmente por causa da Covid, né? Muitas pessoas com risco de depressão, muitas pessoas com risco de problemas mentais e psicológicos pós-pandemia, e eles já prevendo um surto disso, né, começa-se a incentivar as pesquisas. Fora isso, nos Estados Unidos, nesse meio de tempo, né, de 80 para cá, começa uma briga do MDMA. Um grupo começa a defender o uso do MDMA em terapias de transtornos de estresse pós-traumático. E depois de muita guerra, né, e muito dinheiro, eles conseguem provar a eficácia do MDMA para transtornos de estresse pós-traumático. E quando realmente acaba comprovado isso, os Estados Unidos liberam o MDMA, principalmente para os soldados deles, que estavam voltando das guerras, e em um tratamento aí com 4 sessões, eles voltavam a ter uma vida praticamente saudável, né? O que é maravilhoso em termos de tratamento e custo com aquele soldado que voltava da guerra e tinha baixa. E os Estados Unidos não só libera o MDMA, como também libera a cannabis, né, o óleo de cannabis, como também libera a psilocibina. Ou seja, os Estados Unidos hoje está na vanguarda dos estudos e tratamentos com psicodélicos. Só que o resto do mundo ainda está com a programação que ele lançou em 1960. Inclusive nós aqui no Brasil. Então, o que está acontecendo hoje é que está tendo um movimento nacional, né, ainda bem tímido, posso dizer, a liberação desse tipo de substância no Brasil. O óleo de cannabis, muitas pessoas estão conseguindo ganhar liminares para usar, né, aqui no Brasil. Só que os psicodélicos, né, tirando a ayahuasca, que tem essa parte religiosa, e a nossa Constituição, né, protege o uso da ayahuasca em cultos religiosos, né, o resto não pode. Então, o pouco que está chegando para a gente está chegando via importação, através de uma série de burocracias, para serem usados em faculdades e universidades para pesquisas e tratamentos experimentais. Então, isso não está acessível ainda ao grande público. E aqui no Brasil, as pesquisas ainda sofrem muita burocracia. Então, assim, é praticamente impossível. Por isso que nossos pesquisadores estão saindo daqui e indo para fora. Olha que loucura isso. Assim, nós temos 3 que estão na vanguarda e eles não fazem aqui no Brasil, eles fazem fora. Porque eles não conseguem trabalhar no país deles. Pode falar. Exatamente isso. E o interessante é o seguinte, quando eu fui nessa indicação do IRMO, né, em que foram reunidos ali vários pesquisadores e tudo, nesse congresso, foi muito interessante,
Eu conheci muitas pessoas ali que estavam à frente de pesquisa, pessoas que já tinham usado terapeuticamente e resolvido problemas de depressão severa. Conheci pessoas com dependência também severa de alcoolismo, né? No caso, o álcool, eu conheci uma pessoa que essa pessoa expõe muito isso, que a família toda, inclusive ele, a partir do momento que fez o uso terapêutico, olha só, quando a gente fala terapêutico, é porque tem um protocolo, tem uma forma de utilizar. Não é você chegar, eu vou consumir e estou resolvendo o meu problema. Não. Tem todo. Porque você vai ali verificar o objetivo, você vai verificar a dose, você vai verificar os remédios que a pessoa pode estar usando ou não usando, o peso corporal, uma série de coisas você vai verificar para você dar a orientação correta para a pessoa ter sucesso, né? Então, E na verdade você não vai dar nada, porque a pessoa hoje no Brasil, por ser proibido, as pessoas estão indo buscar essas informações, tá? exato. Fora do Brasil e buscando esses protocolos que estão sendo usados no resto do mundo e acabam se auto-medicando, né? Graças a Deus, algumas dessas auto-aplicações têm efeitos positivos e essas autoaplicações acabam, os relatos e o modo que foi feito e tudo mais, acabam servindo como base para muitas pesquisas, porque infelizmente aqui no Brasil é proibido. Então, as pessoas que acabam indo buscar informação e acaba tendo a coragem, né, de usar aí por sua própria conta e risco, após a experiência, ela relata o que aconteceu com os pesquisadores, né? Elas colocam nos grupos e tudo mais, e o que tem servido aí de base para auxiliar muitos deles nas pesquisas. E isso é importante dizer. É o que eu falei, no Brasil ainda está muito tímido o movimento, porém ele é forte e bem fundamentado, ele tem um alicerce muito bom. Pode Exatamente. continuar. E o que, que acontece? Para vocês terem uma ideia, eu puxei aqui os países que estão tendo uso médico terapêutico autorizado, né? Nós temos a Austrália, que autorizou em 2023. Isso, no caso, o Para MDMA, MDMA. né? Para o TEP, né? Temos a República Tcheca, Canadá, Nova Zelândia, Suíça, Alemanha, Jamaica e Países Baixos, Holanda. E nós temos aí também os Estados Unidos, que tem jurisprudência específica, ou seja, indicado ali para o uso terapêutico, aí eles dão lá, né? Quem pode, quem não pode. Oregon, Colorado, Novo México. Então, assim, Brasil, no caso, e Portugal, né, que é colocado aqui, ainda são países que não têm essa indicação, essa liberação, né? E aí, mas está um movimento aí jurídico para ser usado, porque já temos muitas pesquisas com comprovação, principalmente para depressão e para outros casos, né? Mas a mais pesquisa mesmo, né, o irmão? Não, tem pesquisa, graças a Deus, em várias frentes ali. Mas, assim, cada psicodélico tem uma função específica dentro das pesquisas, que nem o LSD está tendo pesquisas a respeito de uma série de transtornos, o MDMA mais sobre transtorno de estresse pós-traumático, mas isso não quer dizer que os outros também não sirvam para isso. A psilocibina também está sendo muito testada em várias frentes, inclusive tem um documentário, gente, isso a gente pode falar aqui, no Netflix tem um documentário chamado Como Mudar a Sua Mente. Nesse documentário, Como Mudar a Sua Mente, você vai ver a história de vários psicodélicos e as pesquisas e o que estão acontecendo com esses psicodélicos no mundo, né? É óbvio que mais focado nos Estados Unidos, que é onde foi feito o documentário. Então, assim, no episódio 2, que é o que mais me interessou, que fala da psilocibina, vocês vão ver que no auxílio de vítimas de câncer, ela está sendo muito eficaz. Não porque ela ajuda no câncer, mas ajuda no trauma do diagnóstico. Porque para muita gente, o diagnóstico do câncer é uma sentença de morte. Eu tenho um conhecido nosso que estava super bem, até 2 meses atrás, ele estava super bem.
Aí, mês passado, ele subiu numa cadeira para trocar uma lâmpada, escorregou, caiu, bateu a cabeça. Como ele bateu a cabeça, a esposa dele resolveu levar ele no médico, né, fazer os exames e tudo mais, cataram ele, levaram lá. Ele chegou lá no hospital, viu o oncologista que estava lá, que conhecia ele, falou assim: aproveitando que você está aqui, e já que você não vem sempre aqui, vamos já fazer os exames também de rotina. Aproveita que você está aqui mesmo, já vamos fazer junto, tudo já. Ele falou: tá bom. E fez os exames, e no dia seguinte, o médico entra em contato com ele e dá a sentença de morte, né? Tipo, o seu câncer progrediu agressivamente, e assim, ele praticamente tomou tudo que a gente tinha conseguido antes combater e não tem o que fazer. E ele morreu ontem, anteontem. Ou seja, deu um mês certinho entre ser diagnosticado, assim, o médico falar isso e ele ia falecer. Se ele tivesse acesso a esse tipo de terapia, será que ele não teria uma sobrevida maior? É essas questões que a gente tem que responder quando começarem as pesquisas aqui no Brasil. Nos Estados Unidos, eles já responderam essas dúvidas. As pessoas ganham uma qualidade de vida e uma sobrevida maior após as sessões. Por quê? Aquele diagnóstico, o trauma do diagnóstico é trabalhado com o psicodélico. Então, a pessoa, ela não precisa perder grande parte do potencial bioenergético dela em lidar com o trauma. Ela consegue potencializar o potencial para melhora de si mesma, né? Então, não é que o psicodélico atue sobre o câncer, mas ele atua sobre a psique da pessoa, ajudando ela a superar com mais leveza essa fase. E as pesquisas hoje, não precisa ser psicodélico, falam exatamente a respeito disso. Pessoas que têm um otimismo maior, eles ganham uma sobrevida maior. Isso está intimamente relacionado, né? A uma psique saudável com uma sobrevida independente da doença. Então, se o psicodélico consegue trazer isso, por que não ser utilizado, né? Então, tem bastante pesquisa nos Estados Unidos a respeito disso e os resultados são maravilhosos. Tá? Exatamente. O que eu recomendo a todos que estão ouvindo aqui é busquem informações. Tem vários psicodélicos, tem psicodélicos sintéticos, tem psicodélicos semissintéticos e tem psicodélicos naturais. Não tem só como natural. Tem o cacto no México, que agora eu não lembro o nome, eu li sobre ele hoje para falar para vocês, acabei esquecendo o nome dele agora. O peyote. Tem. E tem mais um outro, tá? Que são naturais. Então, assim, e são usados há milênios pelas culturas indígenas dessas localidades. O E outro é cacto muito. é o Achuma. Isso. O E é Achuma. muito. Obrigado, Mário. E é muito interessante também, gente, o seguinte: de 1950 para cá começaram as pesquisas, tá? E as pesquisas maiores se concentraram no LSD, tá? E um dado que eu quero passar para vocês: existe uma tabela de toxicidade das substâncias. Tabaco e álcool, né, são lá em cima. E, por incrível que pareça, os psicodélicos estão na parte de baixo, com o menor risco de toxicidade. Tanto é que não existe, até hoje, comprovação científica de intoxicação por psicodélicos ou overdose por psicodélicos. Ninguém até hoje teve relato de morreu de overdose por ter usado algum tipo de psicodélico. Óbvio, existe risco, sim, não é porque é 100% natural, a toxicidade baixa e tudo mais, que todo mundo pode usar. Não. Pessoas com históricos de esquizofrenia na família, pessoas com transtornos mentais severos, pessoas com a psique muito fragilizada não devem utilizar. Então, sim, tem restrições, as pesquisas mostram que ele é muito bom para a grande maioria, porém existe uma minoria aí que tem que tomar muito cuidado ao utilizar o psicodélico, porque pode sofrer danos irreparáveis. Tá bom?
Exatamente. E é interessante, até achei aqui na imagem dessa tabela que você está comentando, Irmão. Vou ver se eu consigo compartilhar aqui. Mas também é interessante falar do uso também para dependências exatamente de álcool, crack, enfim, as dependências de substância realmente substâncias viciantes, né? Como eu falei aqui, eu conheci pessoa que tinha dependência, né? Só que é aquilo que o Ivo falou. Aí tem que ver o psicodélico, no caso, adequado para combater aquela dependência química. Porque o cogumelo, eu vou compartilhar aqui uma tabelinha, que essa tabela aqui, eu vou ver se eu consigo compartilhar aqui. Ela tá em. Deixa eu diminuir. Eu acho que eu tenho que diminuir aqui o tamanho do negócio aqui. Aí essa tabela é mesmo. Mas dá pra ver? Ficou muito pequena, né? É melhor botar Muito maiorzinho. pequeno. Assim, olha Pode aqui, até ó. ampliar. O rank é que se eu for deitar ela tá em Não, não pé, tem que se né? ampliar. Ampliar, mas se eu ampliar, não vê tudo. Não, não tem Olha aqui, problema, ó. daí é só abaixar. Deixa eu ver aqui. Ela tá bem no cantinho aqui, no canto esquerdo. Aqui, ó. Ranking de Aí, agora periculosidade. ficou legal. Segundo critérios, né? Como prejuízo econômico, mortalidade, dificuldade de raciocínio e de sociabilização. Né? Quanto maior a pontuação, maior o malefício gerado. Então, olha aqui, olha o primeiro aqui, gente. O legalizado álcool. Depois vem heroína, crack, metafamina. Aí, baixando aqui, olha aqui, ó, tabaco tá aqui, ó, 26. E olha onde está o que a gente está falando aqui, né? LSD e cogumelos. Vocês estão 7, vendo? lá embaixo, 7 e 6, é isso? Dá para ver? 7 o LSD e cogumelo 6. Ou Contra o seja, álcool, contra o álcool que é a que é legalizado, 72 aqui, ó. Álcool legalizado. 72. Né? E aí, ó, o tabaco, 26. Né? E aí isso Exato. aqui faz a gente pensar, não faz a gente pensar? Por que que essa informação não é disponível tão fácil? Por que que ninguém fala a respeito disso? Né? E o que a Lilian falou, existem pesquisas, sim, com dependência químicas, com resultados incríveis, né? E é bem interessante salientar que não existe, até agora, relato de pessoas que são viciadas em psicodélicos. Porque o nosso corpo acaba adquirindo tolerância a eles, né? Então é muito interessante essa capacidade do psicodélico de não gerar dependência. Então é um tratamento curto, barato, que não gera dependência e os efeitos colaterais são bem pequenos. Então, vale, assim, em termos de tratamento, ele é maravilhoso para quem passa pelo tratamento. Porém, ele é extremamente horrível para quem quer se beneficiar, né, ter lucro com a doença alheia. Porque não Exatamente. acho que por isso é que ainda o boicote é muito grande, sabe? Exatamente. O nosso objetivo aqui é exatamente trazer essa reflexão. Você vê, essa tabela, né? Eu até consegui uma tabela um pouco. Tem uma maior, inclusive, que tem vários. Ó, olha essa daqui que eu acho que dá para ver até melhor, porque aí você tem uma visão geral. Dá para ver melhor essa? Essa está bem mais completa. Tá bem completa, né? Olha a diferença do cogumelos e LSD para álcool. E aí você vai ver que eles aqui colocaram danos aos outros e danos aos usuários. Aos outros, LSD e cogumelo nem tem. Exato. Não é Não, interessante? é fantástico, gente. Quando a gente começa a olhar as pesquisas, começa a ver esse tipo de tabelas, os gráficos de melhora, é impressionante. É impressionante, parece até milagre. Não é milagre. É algo que está à disposição de todo mundo, né?
deveria estar, mas está à disposição de todo mundo em alguns países, né? Vamos deixar bem claro isso, no Brasil ainda não. Então, no Brasil ainda há uma proibição muito forte a respeito disso, e as regras da Anvisa dificultando aí até as pesquisas, né? E acredito que no futuro próximo isso deva ceder, espero, né? Rezo muito para que ceda e que a gente possa aprimorar as pesquisas aqui, né, em solo nacional e deixar esse tratamento disponível para as pessoas que fazem parte do SUS. Isso vai ajudar milhões de brasileiros, É, né, que sofrem hoje. o Irmo, a Marcinha fez uma pergunta aqui no chat. Quais desses são psicodélicos? Na verdade, qualquer substância que ela altera a visão, o humor, faça qualquer alteração no ser humano é considerado psicodélico, né? As alterações vão variar, mas todas essas são psicodélicos, né? Todas as descritas aqui. Álcool é um psicodélico. Então, na Café verdade, também é um psicodélico, de uma certa forma. a gente tem que colocar assim, na qualidade, assim, como psicodélico, mas sim, como princípios psicoativos reais, aí tem uma porção menor do que a Lilian está falando, né? O café tem cafeína, que é um estimulante. Então, assim, o álcool, ele desliga o córtex pré-frontal. Então, ele atua, assim, na psique porque ele desregula o cérebro completamente. A, a diferença é que, assim, uma pessoa alcoolizada, ela pode ter amnésia alcoólica. Então, e uma pessoa alcoolizada, eu não posso virar para ela e falar assim, escuta, a Marcinha está no telefone, ela vai atender, falar naturalmente com você e voltar para beber, para estar bêbada. Os psicodélicos têm essa característica. A pessoa está lá, na maior viagem da vida dela, eu vou lá, cutuco ela e falo, olha, Marcinha, telefone é sua mãe. Ela atende o telefone, ela fala com a mãe dela, ela desliga o telefone e ela volta para a viagem. E no final do processo, ela lembra que ela atendeu o telefone e ela lembra o que falou com a mãe dela. Então, tem uma pesquisa do Antônio Carreiro, e eu preciso falar isso aqui, que ele fez uma pesquisa com a ayahuasca, comparando a ayahuasca com o transe hipnótico. E ele descobriu que são características muito parecidas. E são estados alterados de consciência muito similares. Então, é bem interessante essa pesquisa que o Antônio Carreiro fez, né? Dentro da universidade, se eu não me engano, de Salvador, tá? Essa pesquisa está descrita no livro Hipnose, Mística e Filosofia, um negócio assim, ciência. Eu não lembro como é que é o nome do livro completo dele, mas também está disponível na internet, essa pesquisa com a ayahuasca, do Antônio Carreiro. E lá ele mostra que o resultado da utilização da ayahuasca e da pessoa em estado alterado de consciência através do transe, né, ele usa a hipnose, são bem parecidos. Então, né, é algo que chama atenção, né? Mas, infelizmente, a gente tem muito pouca pesquisa a respeito dessa comparação entre transe, estado alterado, e o estado alterado dos psicodélicos. Que acredito que, com o passar agora do tempo, vão ter pesquisas a respeito disso, que vão beneficiar muito terapias como a minha, né, que envolve aí exclusões neurosas via processos catárticos durante o estado alterado de consciência. Espero, É, ansiosamente essas pesquisas aí. Irmo, e você está me lembrando de uma postagem que eu vi, eu até, aonde eu vi essa, eu perguntei até o pesquisador se eu podia colocar repostar, eu vou ver se eu reposto depois, que eu achei bem interessante, ele falando das últimas pesquisas com relação ao placebo. O placebo, olha só que coisa interessante, não sei se vocês viram, está ficando mais forte. E aí, eles estão começando a achar que eles botaram até assim, ó, porque a fé na cura está superando os remédios reais em testes clínicos. Olha a pesquisa, gente. E aí ele colocou. Eu gostei muito, porque eles fazendo a pesquisa, eles começaram a ver que está cada vez mais complicado fazer pesquisas de remédio por conta disso, né?
Aí eles começaram a perguntar por que a Fenacur está superando remédios reais em testes clínicos. E aí a indústria farmacêutica ela enfrenta uma crise silenciosa e bizarra. Está cada vez mais difícil provar que novos remédios funcionam. O motivo não é que a ciência estagnou, mas sim que o efeito placebo, a melhora causada apenas pela crença no tratamento, tornou-se drasticamente mais potente nas últimas décadas, muitas vezes igualando ou superando a eficácia de medicamentos reais em testes de analgésicos e antidepressivos. Gente, isso aqui é um negócio longo, eu não vou ler todo, mas eu achei muito interessante que os testes, eles faziam assim, pegava muitas vezes placebo aberto, ou seja, a pessoa sabe que aquilo é um placebo, para dor. E aí eles estão analisando o cérebro da pessoa, vendo porque tem um caminho, né, que a pessoa sente dor. E aí a pessoa toma um placebo e ela, com o placebo, ela anula aquela dor. Aí eles pegam um remédio que é para cortar o efeito naquela rede que tira a dor e o remédio interfere naquilo. Então eles estão provando que o placebo, ou seja, começa a questionar o que realmente está curando. É a crença da Gente, pessoa? então, o que que mudou de 1980, 90 para cá? O que que mudou drasticamente? A nossa interação com as mídias sociais. Então, hoje a gente recebe muita informação nas mídias sociais. E essas informações, elas acabam criando crenças sobre várias coisas, né? E nunca se falou tanto em bem-estar. Tanto é que a própria Rede Globo lançou um programa chamado Bem-Estar. Se você for numa banca de jornal, você vai ver muitas revistas falando sobre bem-estar. É óbvio que isso ia acabar, hora ou outra, interferindo nesse tipo de situação com os placebos. Ia. Porque hoje existe aí toda uma campanha publicitária, né, silenciosa, que ajuda esse tipo de dessa formação de opiniões, né, de massa. Eu acredito muito nisso, Lilian, que deve ter aí essa parte por trás aí, e a pesquisa só está comprovando isso, entendeu? E é óbvio que contra fatos não há argumento, né? Então, foi o que eu falei, uma hora os psicodélicos vão ganhar o espaço que merecem. Não vai ser tão fácil aqui no Brasil, não, nem tão cedo, mas vão. Eu acredito muito nisso. Exato. E deixo a vocês aí a ideia. Estudem, busquem pesquisas, leiam a respeito, vejam documentários e busquem, porque para quem está passando por uma dor ou vendo alguém muito querido passando, é muito válido esse caminho. Um beijo a todos Exato. vocês e muito obrigado por estarem aqui comigo. Lilian, suas Exato. considerações. Exatamente. Como o Ivo falou, a gente percebe que as pessoas vão à busca e começam a estudar sobre psicodélicos quando elas entram no desespero de não conseguir mais resultado. De uma certa forma, tem até a ver com o tipo de terapia do Ivo, que as pessoas vão quando não acham mais lugar, resolução para o seu problema. Aí a pessoa começa a buscar aquilo que parece ser loucura, mas que, na verdade, tem resultado. Tem resultado. Então a gente assim estimula vocês a estudarem, a buscarem, pesquisarem na internet, sempre com senso crítico, não acreditar em qualquer coisa, mas também pesquisar, ver a fonte e tudo mais, perguntar. Nós aqui somos um grupo de pessoas, de terapeutas que estudamos, e um pergunta ao outro quando vem com uma coisa nova. A gente procura, busca livro, busca referência. O Wilmer ele dá uma lista enorme de livros para estudar, né? Também. Então, pode falar aí. Em falar nisso, gente, eu quero deixar para vocês aí uma dica, chama Os Psiconautas Brasileiros. Tem um livro aqui no Brasil chamado Os Psiconautas, e esse livro traz aí pesquisas de até 1922, se eu não me engano. Né? Então, assim, deve ter algo mais novo, né? Porque está em 23, 24, 25, continuaram as pesquisas, mas nesse livro você já vai ver aí os nossos neurocientistas arrasando.
Então procurem aí esse livro chamado Os Psiconautas. É isso aí, tá vendo? Falou em livro, o livro já vem trazer um. Então é isso. Alguém tem alguma pergunta? Porque se não tiver, nós vamos encerrar. Então, se tiver alguma pergunta, alguma dúvida, coloque aqui, vá ao grupo do Praticadamente, nos procure, que nós vamos ter um imenso prazer em responder dentro do que nós soubermos, porque nós estamos sempre estudando, não é mesmo? É isso aí. Boa noite a todos. Eu vou passar para o André para ele fazer as considerações aí, encerrando. Até mais. André? Pessoal, então a mensagem está passada. Que nem o nosso professor disse, né? Estudem, procurem, pesquisem, vão atrás, porque isso é uma realidade que de hoje para o futuro vai pegar muito e vai vingar, né? Eu acho que a gente vai deixar um pouco a química de lado e vai usar os psicodélicos. Bom, pessoal, estamos encerrando mais uma aula sensacional, muito esclarecedora. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando a todos que entrem e sigam o Instagram do Praticadamente, que assim vocês irão receber o comunicado de todas as nossas próximas aulas que vamos ter por aí, tá? Em nome do Praticadamente, agradecemos imensamente ao nosso professor Imo Neto e à nossa diretora Lilian Flig e a todos que estão aqui presentes, ao vivo, e a você também que está aí nos assistindo no YouTube ou pelo Spotify. E para continuarmos evoluindo juntos, eu convido a todos a interagirem e deixarem seus comentários, sugestões e feedbacks. Isso é muito importante para que possamos melhorar sempre e trazer o melhor conteúdo para vocês. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e de se inscrever em nossas redes sociais. E assim juntos podemos fazer a diferença e transformar a vida das pessoas. Então vamos nos despedindo e a gente se vê na nossa próxima aula do Praticadamente. Até lá, pessoal! Juntos ajudamos quem quer crescer, com apoio e amor fazermos florescer. No Praticadamente somos conexão, guiando quem busca sua transformação.